Olá, amigos. Eu sou Nick Billman do Ministério Shores of Grace, que faz parte também da Rede Respondência aqui em Recife. E hoje eu quero conversar com vocês sobre adoção. Eu quero começar lendo uma passagem de Gálatas 4, onde Paulo fala: Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Sabe que a linguagem da nossa fé cristã é uma linguagem de adoção, é uma linguagem de família. Se você pensa até no fórmula que nós usamos para batismo, nós somos batizados como? No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós somos batizados literalmente no nome deles, ou seja, na família deles. Quando você dá a sua vida por Jesus como cristã, você entra à família de Deus e você é adotado como filho. Entendendo assim, a igreja deve ser as pessoas mais adotivas no mundo. A igreja deve ser as pessoas que mais adotem no mundo inteiro. E nosso chamado é para ser uma referência em o que é família. Para a igreja vai resplandecer o amor do Pai e resplandecer o amor da família cristã, que nós vamos representar muito bem o que é a família de Deus. Nós fomos adotados como filhos e nós somos co-herdeiros com Jesus Cristo. Eu queria compartilhar um testemunho com vocês da minha família. Quando eu tinha 7 anos, meus pais abriram sua casa e começaram a acolher crianças. Eles foram uma família acolhedora, como Andy já conversou conosco e falou sobre a família acolhedora aqui no Brasil. No 1990, meus pais abriram sua casa e começaram a acolher crianças que teve HIV, que teve AIDS, que estava com síndrome de Downs, estava com autismo, crianças que estavam com algumas dificuldades e necessidades especiais. Só que em 99, foi o ano 90, foi um momento bem difícil no mundo todo, porque era a época de HIV, a época de AIDS, e todo mundo estava com medo de pegar HIV. E teve muitas crianças nos Estados Unidos que não estavam conseguindo famílias acolhedoras, porque pessoas não queriam abrir suas casas para essas crianças que estavam com HIV, com AIDS. E meus pais decidiram abrir sua casa justamente por essas crianças. E nós tivemos 2 crianças que vieram para nossa casa com HIV. O meu irmãozinho, o nome dele é Eloy. E ele, com 10 meses, estava abandonado na rua pela mãe dele. Ela estava com AIDS e ele estava com HIV. E meus pais trouxeram ele para casa. E a igreja dos meus pais teve muito problema com isso, porque muitas pessoas da igreja estavam com muito medo de ter um bebê, uma criança com HIV na igreja, junto com seus filhos. Então, houve uma grande briga na igreja. Pessoas não queriam deixar a minha mãe trazer o meu irmãozinho para a igreja, não queriam deixar que ele ficasse no berçário com as outras crianças, nem no templo durante o culto. E chegou um momento que a igreja falou para meu pai: você tem que decidir, Frank, se você vai ficar como pastor e vai manter essa criança aqui na sua casa e aqui na igreja, ou talvez você não quer ficar mais aqui. Deixou bem claro para ele. E eles chegaram a ter um voto na igreja, e foi um voto muito perto. Mas a maioria, pelo pouco, a maioria decidiu a deixar meu pai ficar como pastor. E aos poucos eles começaram a abrir o coração mais e mais e mais para o meu irmãozinho, Eloy, que na época era meu irmão de família acolhedora. E o que aconteceu? Depois de um tempo, eles levaram de mês em mês meu irmão para ser testado para HIV. E ele foi um mês e o teste deu negativo. E o médico falou para minha mãe: nossa, deve ter um problema com o teste. Mas volta mês que vem e vamos ver de novo. E mês seguinte ela foi de novo.
E o médico falou, que estranho. Deu negativo de novo. Volta mês que vem. E ela voltou mês que vem, já sabendo que Deus estava curando ele. E depois de 6 meses de exames, ele nunca mais teve HIV. Foi completamente curado aos seus 4 anos. Depois de 4 anos com HIV, ele foi curado. E isso foi um milagre tão grande em nossa igreja, que a igreja começou a ser família acolhedora. Teve muitas famílias sendo famílias acolhedoras na igreja, a cuidar de crianças com necessidades especiais. Muitos começaram a adotar. Meus pais adotaram esse menino, que agora é meu irmãozinho, Eloy, e eles começaram uma grande onda de adoção que aconteceu naquela igreja. E é isso que eu vejo no Brasil que nós precisamos hoje. Nós precisamos de algumas famílias que vão realmente se levantar para ser uma família exemplar, uma família de referência na questão de adoção, para que muitas outras pessoas vão se levantar e também abrir suas casas, abrir seus corações, expandir seus corações para adotar crianças aqui no Brasil. Atualmente, no Brasil, nós temos 47 mil crianças nos abrigos. Tá? Isso não está contando crianças que estão vivendo em situação de rua, que estão talvez vivendo em situações precárias de abuso. Só nos abrigos no Brasil nós temos 47 mil crianças. E nós temos 33 mil pessoas que são habilitados para adotar crianças no Brasil. Só que, das 47 mil crianças que nós temos nos abrigos, apenas 7 mil, mais ou menos, estão habilitados para ser adotados. E desses 33 mil pessoas que são habilitados a adotar, apenas 2% deles querem crianças em cima de 9 anos. Ou seja, o que nós temos no Brasil hoje são abrigos cheios de 3 tipos de crianças. Crianças em cima de 9 anos, porque o mais tempo que a criança fica no abrigo e mais idade que a criança tem, menos chance e possibilidade a criança tem para ser adotada. Segundo tipo é grupos de irmãos. Nós temos muitos casos no Brasil nos abrigos onde tem 2 irmãos, 3 irmãos, 4 irmãos que estão juntos, e daí é mais difícil conseguir uma família adotiva porque tem várias crianças na mesma família. E o terceiro tipo de criança que é mais difícil conseguir adoção são crianças com necessidades especiais. Então nós temos no Brasil hoje muitas crianças que estão precisando de famílias, mas poucas famílias que estão querendo adotar esse tipo de criança que estão nos abrigos. Hoje, a maioria das pessoas que estão esperando na fila de adoção, no Cadastro Nacional de Adoção, estão esperando bebês e estão esperando, geralmente, um perfil de criança que é com pele mais claro e com olhos mais claros, infelizmente. Então, nós precisamos ver no Brasil famílias que vão se levantar e que vão abrir seus corações e suas casas para justamente as crianças que estão precisando de adoção, e não apenas para o tipo de criança que você quer na sua família. E a nossa oração é realmente que Deus vai inundar os corações de vocês que estão assistindo hoje com o espírito de adoção, para que vocês vão querer adotar crianças porque é algo da fé cristã, porque é algo de Deus mesmo em nós, que nós devemos adotar, nós devemos cuidar de crianças. E óbvio, nem todo mundo tem esse chamado para adotar, mas todos nós podemos fazer alguma coisa. Alguns anos atrás, o Unicef lançou uma estatística dizendo se cada igreja evangélica no Brasil, se cada uma igreja evangélica no Brasil adotava uma criança, não teria mais crianças nos abrigos e não teria mais crianças nas ruas do Brasil. Só que esses últimos anos, a igreja do Brasil foi crescendo e crescendo, tanto que agora essa estatística é mais assim, que se cada 3 igrejas evangélicas no Brasil adotavam uma criança, não teria mais crianças nos abrigos e nem nas ruas. Ou seja, nós temos um país cheio de igrejas, nós temos um país cheio de cristãos, mas muitos cristãos e muitas igrejas não estão se envolvendo e não estão entrando
para ser pessoas que vão adotar, para ser famílias acolhedoras, para ser famílias adotivos. Muitas pessoas não estão se entregando nesse sentido. E no final dessa fala com vocês, eu vou falar em alguns passos práticos em como vocês podem se envolver nisso e os que têm interesse, como vocês podem realmente entrar para ser uma família adotiva. Mas eu quero desafiar vocês um pouquinho. Eu fico muito grato, como um diretor de uma casa de acolhimento, nós já tivemos 35 crianças adotadas que estavam em nosso cuidado no Vila Betânia. E eu sou muito grato por qualquer pessoa que está adotando criança. Qualquer pessoa que quer adotar, eu fico muito, muito feliz e eu admiro muito. Mas eu também vejo que a igreja é a resposta desse desafio que nós temos no Brasil hoje. A igreja pode ser as pessoas que enchem a Cadastro Nacional de Adoção. Pode ser as pessoas que mais preenche a fila de adoção, esperando para crianças, para que todos os juízes do Brasil, todos os municípios do Brasil, o Ministério Público vai ver uma onda enorme da igreja realmente entrando a cena de adoção. E nós devemos ser essas pessoas, porque nós fomos adotados como filhos. Nós temos o espírito de adoção em nós. Nós somos co-herdeiros com Cristo. Então, eu queria compartilhar com vocês mais uma passagem aqui de Paulo. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que a Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Você está vendo que Paulo fala aqui que o mesmo Espírito Santo testifica para os nossos espíritos que nós somos filhos de Deus. Ou seja, dentro de você, o Espírito Santo está aí dizendo, você é filho de Deus, você é filho de Deus, você recebeu o Espírito de adoção. E eu estou orando que hoje o mesmo Espírito vai testificar aos corações de alguns de vocês que vocês também devem ser famílias adotivas, que vocês devem ser pessoas que entram na fila de adoção. Eu acredito que o Brasil deve ser e vai ser a nação mais adotiva ou a adoção que mais adote no mundo todo. Porque eu sempre acreditei, desde o nosso chamado ao Brasil, que o Brasil tem um chamado de ser a nação que mais resplandece ao amor do Pai, que mais revela o amor do Pai, o coração do Pai. E eu acredito que nós vamos ser a nação que mais também representa a adoção, que tem mais casos adotivos. E eu acredito que a gente vai ver um grande mover de Deus aqui no Brasil, que vai ser marcado principalmente pela restauração das famílias e a geração das famílias também. Nós vamos ter famílias restauradas e famílias geradas também através de adoção. E isso é o nosso sonho, o nosso desejo para ver isso no Brasil. Antes que nós oramos, eu queria compartilhar com vocês alguns passos práticos, porque muitas pessoas, infelizmente, acham, mas a adoção é muito complicado ou é muito caro, talvez vai demorar muito, e tem muitas pessoas, por onde eu vou no Brasil, que falam, Nick, eu queria adotar, mas é muito complicado, né? É muito caro, eu não tenho advogado, eu não tenho as condições de fazer a adoção. E eu quero falar para vocês alguns passos práticos, principalmente no Brasil. Na verdade, a adoção não é tão caro, não. A adoção é muito mais em conta aqui no Brasil do que a maioria dos países no mundo, na verdade. Você pode ir na vara da infância e procurar saber sobre a adoção na sua cidade. Mas o primeiro passo, que é mais importante, é orar mesmo. Orar junto com seu cônjuge, orar junto com seu pastor, busque conselhos, procura saber se realmente sua família tem um chamado para ser uma família adotiva. Não faça uma decisão apenas nas emoções, não procura uma adoção romântica, mas realmente tem que ser um mover do Espírito em você, que você
percebe, eu tenho um chamado, eu e minha família, para adotar uma criança. Então, o primeiro passo é ore. Segundo é busque conselho com seus pastores, com seus familiares. Busque conselho com outras famílias que já adotaram crianças. E o terceiro é justamente vai para a vara da infância e comece a ver com eles como está o processo. Se você está procurando adotar uma criança em cima de 9 anos, provavelmente vai ser um processo muito mais rápido do que você está imaginando. Se você está querendo adotar um bebê, a demora, a espera vai ser um pouquinho maior, sim. Mas se você tem um coração para adotar crianças em cima de 9 anos, grupos de irmãos, crianças que têm necessidades especiais, pode ser um processo muito mais rápido. E também não tão caro, porque as varas da infância do Brasil estão procurando famílias justamente como vocês, que têm esse coração, esse desejo, e eles vão te ajudar com todo o processo de documentação, com todo o processo de aprovação que você precisa para adotar uma criança na sua família. E o quarto passo é prepare sua casa, estruturalmente e também espiritualmente. Prepare sua casa no sentido de a casa está pronta para receber a criança, estruturalmente falando, mas também espiritualmente. Prepare seu coração. Busque uma psicóloga cristã que pode te ajudar em preparando sua família para essa nova pessoa que vai estar na sua família, essa nova criança que vai estar lá com vocês. Então, gente, esses são os 4 passos mais importantes quando você está pensando na questão de adoção. Eu queria orar para vocês, para encerrar esse tempo juntos, justamente para um espírito de adoção, um batismo do espírito de adoção. Hoje nós ouvimos sobre crianças que estão em situação de rua, nós ouvimos sobre os projetos de família acolhedora que está crescendo aqui no Brasil, nós ouvimos agora sobre a adoção. E em qualquer chamado que você tem, se é para adotar uma criança, se é para receber crianças como família acolhedora, se é para alcançar crianças que estão talvez nas comunidades carentes, que estão nas ruas, de qualquer forma, todos nós, como cristãos, precisamos um novo batismo do Espírito de Deus, um novo batismo do Espírito de adoção. Então, quero pedir, por onde você está agora assistindo esse momento juntos, feche os olhos e abre suas mãos na sua frente. E eu quero orar para vocês antes que nós encerramos com mais adoração. Jesus, muito obrigado que você não apenas nos salvou, mas você nos colocou numa família. Você não apenas nos salvou dos nossos pecados, mas você nos lavou no seu próprio Espírito. Você colocou o seu Espírito, o seu sopro em nós, para que nós podemos clamar, Abba, Pai, Abba, Pai. Obrigado que nós fomos adotados como filhos. E nós queremos ser, Pai, um povo que se move no espírito de adoção. Um povo que são movidos pelo teu coração. Que são movidos pela restauração das famílias, nas comunidades carentes, nas ruas dos nossos bairros. Mas também pessoas que se movem pelo novas famílias sendo geradas, novas famílias sendo criadas através de adoção, através de família acolhedora. Pai, nós queremos ser um povo que o mundo reconhece como um povo de família, um povo de adoção, um povo que anda na reconciliação, na restauração. Nós queremos ser reconhecidos como seus filhos, Pai. Então hoje eu declaro sobre cada uma pessoa que está assistindo agora, enche eles mais uma vez com teu Espírito. Batiza-los com o Espírito de adoção hoje, Pai. Obrigado que eles são seus filhos. E nós queremos amar com teu coração, Pai. Nós queremos amar como você ama. Nós queremos ver como você vê. Então nos enche mais uma vez com teu Espírito. Obrigado, Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém.